Só então eu vou fazer a correção aqui da prova. Na verdade, eu vou procurar não fazer a correção assim, não dar todas as respostas, mas eu vou corrigir, eu vou fazer bem assim, praticamente toda a prova. Vou deixar só o finalzinho para vocês calcularem, colocar a resposta, mas então vai ser como um trabalho, né? Conforme a gente falou em sala, eles vão fazer essa correção juntos. E depois vocês me entregam lá para mim colocar como trabalho para vocês. Um trabalho complementar aí das atividades que a gente está fazendo. Então vejam só, então essa é a avaliação diagnóstica, a primeira avaliação que a gente fez. E a primeira questão era desse obelisco aí, desse objeto que recebe a sombra, né? Recebe a luz do sol e faz essa sombra aí no chão. Então, no instante em que a sombra de Joseph media 3 metros, então a sombra de uma pessoa media 3 metros, a sombra de um obelisco media 15 metros. Então a gente começa com a leitura destacando o que é importante. Sabendo-se que Joseph tem 1,80 m de altura e que os raios solares podem ser considerados paralelos, determine. Lá embaixo está escrito a altura do obelisco, está pedindo a letra A, para calcular a altura desse objeto que está aqui na foto. Então, como a gente fala dos raios paralelos do Sol, a gente está falando de altura de objetos que estão no chão, a gente vai utilizar a semelhança de triângulos. Por quê? Desse lado aqui eu vou colocar para a gente imaginar o próprio obelisco, ali o desenho do obelisco, e vou colocar aqui como se fosse a sombra que ele está fazendo no chão, de acordo com a foto ali, só que a foto está do lado esquerdo, né? Eu estou fazendo para o lado direito, pensando que o Sol está aqui, ó. Então o Sol está emitindo seus raios, então lá embaixo está fazendo essa sombra lá, tá? Obviamente, aqui a gente já imagina que tem 90 graus, certo? E coloca, já que a gente está pensando no obelisco, aqui seria a altura do obelisco, que é justamente a pergunta que o problema faz. E a sombra dele, que é essa parte que eu vou destacar de verde aqui, ó, essa é a sombra, tá? Vale 15 metros, conforme falou o problema. O que você precisa fazer? Você precisa fazer também o outro lado, agora com os valores da pessoa, do Joseph. Ele mede 1,80. E além disso, a sombra dele vale 3 metros. O problema deu essa informação, que a sombra dele vale 3 metros. E aqui também tem 90 graus, porque é um triângulo retângulo também. Então a esquematização do problema é essa, tá? Você fazer os dois triângulos retângulos, um triângulo retângulo relativo ao obelisco e o outro triângulo retângulo relativo à pessoa que está em pé também recebendo os raios solares. E imaginando que esses raios são paralelos. Por isso, já que esses raios são paralelos, esses raios do Sol, a gente pode afirmar, e também porque tem dois ângulos iguais aqui, né? A gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes. E sendo triângulos semelhantes, a gente vai utilizar a proporção entre os seus lados. Então, a gente vai pegar o lado do triângulo maior, no caso a altura, aqui que nós estamos querendo saber, e vamos relacionar com a altura de Joseph. Então, nós vamos colocar a altura dividido por 1,80. Dividir altura por altura, que vai ser igual à divisão da sombra pela sombra, do 15 sobre 3. Então, essa proporção fica sendo válida, fica sendo constante essa divisão. Se você dividir a altura do obelisco pela altura do Joseph e dividir a sombra do obelisco pela sombra de Joseph, vai ser um valor constante, vai ser o mesmo valor. Então, por isso, a gente consegue descobrir, fazendo a multiplicação cruzada, h vezes 3 e 1,8 vezes 15, a gente descobre
3h igual a 1,8 vezes 15. E aí simplesmente a gente isola o h, realiza os cálculos aqui e descobre o valor de h. Então esse finalzinho eu vou deixar para vocês, né? Essa é a letra A, tá? A forma de descobrir a letra A, a altura do obelisco. Aí vocês vão colocar a resposta, né? A B pede a razão entre a altura do obelisco, que a gente acabou de calcular na letra A, sobre a altura do Joseph, que foi dado no enunciado. Então, aqui na letra B é simplesmente fazer a divisão. Lembre-se, a palavra razão significa divisão e você tem que seguir a ordem aqui, ó. Falou para dividir a altura do obelisco pela altura de Joseph. Então, assim que a gente faz cálculo de razão. Tá legal? É só achar esse valor. Aí continua, só que tem mais uma parte na B, ó. Determine ainda a nova medida da sombra, a nova medida da sombra do obelisco, se a sombra do Joseph dobrar. Então, o que você vai ter que fazer? Esquematizar novamente. Fazer de novo o triângulo do obelisco, fazer o triângulo do Joseph. Aqui é 1,80, porque a altura dele não mudou, né? A altura da pessoa vai continuar a mesma. A sombra do Joseph mudou, a sombra dele dobrou. Era 3 metros, agora são 6 metros. A altura do obelisco também não mudou. A mesma altura que você descobriu na letra A, você vai utilizar aqui, ó, a altura do obelisco vai ser um valor numérico. Você já tem essa altura aqui, tá? Mas depende da letra A, que você vai calcular. Terminar o cálculo, vai colocar essa altura aqui. O que você vai ter que descobrir é o X aqui que eu estou colocando, que é essa sombra, essa nova sombra, porque a sombra aumentou aqui, tá? E por que pode ter acontecido esse aumento dessa sombra? Pode ter mudado aqui a inclinação do Sol, os raios continuam paralelos, mas eles estão mais, vamos dizer assim, mais deitados, assim, a angulação do raio do Sol mudou, tá? Então eu vou deixar para vocês fazer o esquema, fazer a regra de 3, descobrir a nova sombra. Questão 2. A questão 2 é uma questão de trigonometria, da trigonometria mais básica, né? Que trata do seguinte: determina a medida dos lados de cada triângulo. A medida dos lados, no caso, é o x e o y, que é para a gente descobrir. Na letra A, a gente observa já seno de alfa, meio, já é dado no exercício, e quando a gente vem e olha para o alfa, a gente vê que tem o cateto oposto, que é o 3 centímetros. Né? Se você olhar para lá, é o cateto oposto. Então, isso já faz a gente lembrar que seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Então, você tem que observar nesse triângulo quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o x. Como que a gente sabe? Por que a gente tem certeza que o x é a hipotenusa? A gente tem essa certeza porque é o lado, né? Sai aqui desse vértice, vem até esse outro vértice. Então, isso aqui é um lado, tem uma medida, e esse lado está de frente para o ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus. Então, o lado que fica em frente ao ângulo reto é justamente a hipotenusa. Como a gente viu aqui, foi dado no exercício que seno de alfa é meio, então a gente vai colocar meio no lugar de seno de alfa, no lugar de tudo isso a gente coloca meio, tá? Porque é o que foi dado no exercício. O cateto oposto é 3, e o cateto, aliás, e a hipotenusa é o x que eu estou querendo descobrir. E aí fica direto esse cálculo, ó. Multiplicação cruzada, 1 vezes x e 2 vezes 3. 1 vezes x vai dar x, 2 vezes 3, 6 centímetros. Pronto, descobrimos o valor da hipotenusa, então já temos que a hipotenusa vale 6 centímetros. Muito bem, então aqui são 6 centímetros. Agora só falta o y. Já temos um cateto, temos a hipotenusa. Como o y é outro cateto, a gente vai utilizar a fórmula de Pitágoras. Né? A gente utiliza Pitágoras e que diz
que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que é a hipotenusa? 6. E 6 ao quadrado? 36. Quem é o outro? Um cateto? 3, né? 3 ao quadrado é 9. Mais. Quem é o outro cateto? Y. Então, y ao quadrado. E aí a gente passa esse 9 subtraindo, vai ficar 36 menos 9 igual a y ao quadrado. 36 menos 9, 25. 25 igual a y ao quadrado. E finalmente, passando, tirando a raiz, y igual a 5 centímetros. Né? Na resolução dessas equações quadráticas, né? Aqui é uma equação quadrática, deveria ser mais ou menos 5. Mas, como nós estamos tratando de medidas geométricas, a gente vai dispensar o valor negativo, né? A gente vai utilizar só o valor positivo. 5 centímetros. Então, a gente descobriu aí o que foi pedido no exercício. O x e o y, tá? Agora, a letra B também é a mesma coisa, só que na letra B é cosseno, e nós precisamos lembrar que cosseno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O processo é o mesmo do anterior. Descobre, só que agora você tem que olhar. Desculpa, eu falei cateto oposto, não, é cateto adjacente. Cosseno não é oposto, é o hipotenusa que é o seno que é cateto oposto. O cosseno é cateto adjacente. Então, voltando. Quem é o cateto adjacente desse ângulo beta? Cuidado para não confundir aqui, porque tem dois lados que estão junto com o ângulo beta. Tem esse lado raiz de 8, que eu vou grifar aqui. Esse lado está junto com beta. E, além desse lado que está junto com beta aqui, ó, tem esse outro que está junto com beta. Mas qual dos dois que a gente vai usar como cateto adjacente? Obviamente, nós vamos utilizar o y. Por quê? Porque o raiz de 8 é a hipotenusa. Você sempre olha, primeiro no triângulo, quando você for começar a fazer o exercício, você olha quem é a hipotenusa, porque daí sobra os outros dois para cateto. E a hipotenusa é o raiz de 8, que está de frente com o ângulo reto. Você tem que observar isso primeiro. Então, o cateto adjacente aqui vai ser o y. E a hipotenusa vai ser raiz de 8, você vai utilizar na fórmula. O cosseno de beta é raiz de 2 sobre 2, você vai fazer igual a gente fez aqui no lugar de cosseno de beta, você vai colocar raiz de 2 sobre 2, igual cateto adjacente é o y, conforme eu disse, e a hipotenusa é a raiz de 8. E agora, professor, vai fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes y, raiz de 2 vezes 8, isolar o y, tudo que a gente falou na questão anterior. Tentar fazer essa aqui, por favor. Tangente também é a mesma situação, só que a gente tem que lembrar que tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? E aqui a gente tem quem é o cateto oposto? É o 3 centímetros. Quem é o cateto adjacente? É o x. Então, joga nessa fórmula, sendo que a tangente de alfa vale raiz de 3, então você vai utilizar o raiz de 3 aqui, igual cateto oposto 3, cateto adjacente, x. Aí você coloca sobre 1. E faz de novo a multiplicação cruzada, raiz de 3 vezes x, e 1 vezes 3. Muito bem. Descoberto o x, depois que vocês conseguirem fazer o x, vocês vão utilizar de novo Pitágoras para descobrir o y, né? Igual aconteceu lá na letra A. Na questão número 3, é uma questão de simplificação de frações, né? E frações equivalentes e expressão numérica. Então, primeiro, a gente tem que resolver o parênteses. Para resolver uma subtração de frações, quando os denominadores são diferentes, a gente começa com o MMC, entre 15
e 18. Então, por 2 vai continuar 15, vai dar 9 por 2. Aliás, por 3 agora, porque aqui não dá por 2 mais, né? Vai ficar 5 e 3 por 3 vai dar 5 e 1, por 5 vai dar 1 e 1. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ficar com 90, que 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 3 é 9, dá 90. Então, o que que a gente faz? Coloca aqui dentro do parênteses um traço maior e embaixo coloca 90. Você vai dividir 90 por 15, vão ser 6, e 6 vezes 11, 66. Menos 90 dividido por 18 são 5, 5 vezes 5, 25. Só relembrando, o que que a gente está fazendo? A gente divide pelo valor, esse 90 que saiu do MMC, a gente divide por esse número de baixo. O resultado a gente multiplica pelo número de cima. Só trazendo à memória aí o cálculo básico com frações, utilizando o MMC, né? Bom, e aí? Aí prossegue a conta, a gente repete tudo isso aqui, porque nós precisamos fazer por etapas, não adianta querer calcular outra coisa, sendo que a gente não terminou essa primeira parte do parênteses, fazer uma coisa de cada vez para não dar errado. 9 sobre 40 dividido por 8, 3 oitavos. Dividido por 3 oitavos. Deixa eu só acertar aqui. Meu Deus. Espera lá. 3 oitavos. Aqui eu vou apagar esse MMC para dar uma limpada aqui. Vamos agora. Aí, subtraindo 66 menos 25, 41 sobre 90, vezes 9 sobre 4, mais 9 sobre 40. E ainda dividido por 3 oitavos. Observando aqui, ó, aqui que entra a simplificação. A gente pode dividir 9 por 9, vai dar 1. E 90 dividido por 9 vai dar 10. Né? Então, a gente simplifica esse cálculo. Então, fica 41 sobre 40, porque aqui 10 vezes 4 vai dar 40, mais 9 sobre 40, na parte de cima. E embaixo, o 3 oitavos. Muito bem. Agora, 41 mais 9, 50, sobre 40, sobre 3 oitavos. A gente pode simplificar 40 com 8, ou ainda a gente pode conservar a primeira fração, ó, 50 40avos, vezes o inverso da fração de baixo, 8 terços. E agora sim, faz a simplificação aqui entre o 8 e o 40, veja se tem alguma outra simplificação para fazer e dá a resposta final, né? E conclui aqui finalmente e termina, tá? Essa outra aqui é exatamente igual, são as mesmas operações, simplificação de frações. A única diferença é esse 12 inteiros e 1 sexto. Como que a gente resolve isso? 12 inteiros e 1 sexto. Para resolver fração mista, tem um processo prático, né? Que é o seguinte: multiplicar o denominador pelo número inteiro aqui, 12. 6 vezes 12 vai dar 72. E esse resultado somar com o 1 daqui de cima. Né? Vem justamente daquele processo das frações lá, porque isso aqui é 12 mais 1 sexto. Então, vai ficar 73 sextos. E aí, nós vamos jogar esse valor aqui no lugar do 12 e 1 sexto.
fazer a subtração aqui, que vai ficar com o mesmo denominador, já vai ficar fácil, e seguir o mesmo procedimento da letra A. Questão 4. Aqui teve uma falha, muita gente multiplicou 16 vezes 3, 48 quilômetros para resolver essa questão aqui. Foi nesse raciocínio. Mas foi um tanto precipitado, né? Porque a questão não é essa. O que é a questão? Após andar 16 quilômetros, ainda me faltava um terço do percurso para que eu chegasse ao destino. Qual a distância percorrida até o final? Imagina, quando for essas questões aí, não tem problema, mesmo que seja uma questão simples, não tem problema você desenhar e esquematizar, porque assim você não erra, tá? Então, olha, imagina um percurso inteiro, já que falou de um terço, você tem que dividir ele em três pedaços iguais, mas preste atenção no enunciado, ó. Após andar 16 quilômetros, ainda me faltava um terço. Então, olha, o cara andou 16, vou colocar a parte que ele andou aqui, ó. Vou colocar de verde. Ele andou tudo isso aqui, ó, tá? Se você coloca 16 vezes 3, você está dizendo que ele andou só um terço. Ele não andou só um terço. Ele andou 2 terços, porque me faltava um terço. Então, o que está faltando é esse pedacinho aqui. Esse aqui que é um terço, ó, que está faltando. E ele já andou quanto? Ele já andou 16 quilômetros, né? Então, claro, se é 2 terços, 2 pedaços vale 16, cada pedaço vale 8 e o terceiro pedaço vai valer 8 também. Então, quanto que a pessoa vai andar ao total? 24 quilômetros. Tá legal? Então, é essa a solução dessa aí. Já está a solução completa. Agora, 5, a questão da água. Essa é um pouquinho mais elaboradinha, mas também não é complicada. Um recipiente contendo 280 litros de uma mistura de água e álcool. Então, veja bem, começa fazendo o recipiente, pensa bem, ilustra a situação para você conseguir esquematizar direitinho. 280 litros do que? Da mistura de água mais álcool, tá? Inicialmente, está ali. Vou inclusive pintar aqui, faz de conta que essa mistura é dessa cor aqui, ó. Achei ali misturado as duas coisas. Vou fazer as duas cores, tudo misturado ali. E aí? É submetido a um processo que retira 3/5 de água da mistura. Então, vai tirar só essa água. Sabendo-se que 6/7 da mistura inicial, então vamos começar aqui, ó, já falou do inicial. Olha lá, estou apanhando essa canetinha. Inicial. Então, sabendo-se que 6/7 da mistura inicial é composta por álcool. Então, que cálculo a gente faz? 6/7 da mistura inicial, que era 280 litros. O que a gente vai descobrir com isso? 280 dividido por 7 é 40. Então, a gente vai ficar com 6 vezes 40. 6 vezes 4, 24. Então, a gente vai ficar com 240 litros do quê? 6/7 da mistura inicial é composto por álcool. Então, o que a gente tem aqui? Que no início o álcool era 240 litros. Não é isso? Mais quantos litros de água? Bom, se são 240, 40 litros de água, não é? Bom, mas e o que a gente precisa saber? A gente quer saber que vai retirar dessa água 3/5. Então, é aí que está a chave do problema. A gente não vai retirar 3/5 do total da mistura. A gente vai retirar só da água, né? Os 3/5 que a gente vai retirar é de água. Então, é isso que a gente precisa fazer.
3/5 dos 40 litros de água. Então, 40 dividido por 5 são 8. 3 vezes 8, 24 litros de água vai ser retirado. Mas a pergunta não é essa do que foi retirado. A pergunta é o volume final depois desse processo. Bom, aí é só fazer a subtração de 280 menos 24 e vai dar 256 litros de mistura final. Então esse eu acabei resolvendo todinho ele, né? Esses de proporção resolvi completo. Vocês copiam, estudam eles, né? Para não esquecer que sempre aparece esse tipo de problema de proporção. É bem importante saber. Então é isso. A resolução da prova, deixei algumas coisas para vocês mesmos fazerem. Procurem calcular aí as respostas finais, pelo menos, deixar de uma maneira organizada. Aqui eu tentei organizar da melhor maneira possível, mas devido ao aparelho aqui não ficou muito bom. Então tá legal. Até mais. Depois a gente combina a data de entrega. Vocês façam, por favor, uma folha separada e entreguem para mim na escola, tá?